porque senão não vai dar tempo. Mas eu falo com o pessoal da igreja, eles já estão cansados de ouvir, mas eu preciso contar esse testemunho para vocês. Dentre todas as coisas que aconteceram lá nesse lugar, uma coisa aconteceu e marcou a minha vida. E eu digo que aquilo lá foi um start que hoje, até hoje, todos os dias eu lembro do que eu recebi naquele lugar. Lá tem uma sala que se chama Sala Profética. E eu fui para aquele lugar, eu fui para aquela sala e tinha uma senhora que parecia muito minha avó. Quando eu olhei nos olhos daquela mulher, os olhos dela azul, parece que brilhava, parece que era... Na hora que eu olhei, eu sabia que ela era uma mulher de Deus. E aí ela falava inglês, é lógico, ela nunca veio no Brasil, ela morou a vida toda dela lá em Kansas City. E aí, o que aconteceu? Essa mulher começou a me entregar algumas coisas. E tinha uma pessoa do meu lado traduzindo. E aí essa mulher começou a falar comigo sobre gatos. Eu não entendo inglês, gente, eu não falo inglês. Mas gato dá para entender. E aí essa mulher começou a me entregar algumas coisas relacionadas a gato. E aí eu já fiquei meio arrepiado, porque minha mãe tem 7 gatos. Só que a pessoa que está do meu lado, ela começou a traduzir. E aí ela falava assim, e a pessoa que estava traduzindo falava assim para mim, ela está falando que na tua família tem uma pessoa que gosta muito de gato. E essa mulher nunca foi no Brasil, minha mãe nunca foi nos Estados Unidos, é impossível essa mulher saber da história da mamãe, é impossível. E aí ele falou, ela está falando que essa mulher gosta muito de gatos. E aí eu já fiquei todo arrepiado, já senti algo, falei, Deus está aqui, não é possível. E aí ele falou assim, essa mulher, ela é apaixonada por gatos e da mesma forma que ela ama os gatos, quando ela chega em casa, eu via minha mãe todos os dias chegando em casa, pegando os gatos no colo, e eu via que minha mãe tinha amor por aqueles gatos. E aí o rapaz começou a traduzir, falando para mim, da mesma forma que que essa pessoa da tua família gosta de gatos, Jesus, ele gosta de você. Da mesma forma que essa pessoa pega os gatos no colo quando ela chega em casa, Jesus está sentindo falta de te pegar no colo. E aí eu comecei já a chorar, porque não tem como. Eu falei, Jesuicidência, é impossível ela saber essa história. E aí eu já comecei a chorar, comecei a entender que Deus estava querendo falar comigo. E aí no dia que PH me chamou para dar essa palavra, e ele falou, o tema start, eu falei, eu tenho que falar esse testemunho. Porque toda vez que eu conto esse testemunho, eu uso essa palavra. Foi um start na minha vida. Foi um start que todos os dias eu lembro dessa mulher falando, Jesus quer te pegar no colo todos os dias. Ele tem sentido falta de te pegar no colo. O interessante é que eu fui para os Estados Unidos para esse curso do IHOP e depois a gente foi fazer algumas compras. E eu tava refletindo nisso quando a gente foi fazer algumas compras, e eu até ia comprar um negócio que seria um jogo que iria ocupar um pouco o meu tempo depois. E eu lembro que no dia que eu fui pegar esse jogo na prateleira do mercado lá, eu lembro até hoje. No dia que eu fui, esse jogo ocuparia assim bastante, eu não estou falando que jogar é errado o jogo que eu ia jogar, mas esse jogo ocuparia bastante parte do meu tempo. Então na hora que eu peguei esse jogo na mão, eu lembrei da mulher falando, e Jesus sente saudade de pegar no colo. E aí eu com esse jogo na mão eu comecei a chorar e eu falei assim, não, eu quero você. E aí eu comecei a chorar dentro do mercado e eu falei, eu preciso dar um start na minha vida e começar uma jornada todos os dias, entendendo que o Pai, Ele quer estar comigo todos os dias. Não só numa conferência, não só numa célula, não só no culto. O Pai, Ele deseja estar comigo todos os dias. E é aí que eu começo a minha palavra, pedindo para que você abra a Bíblia em Gálatas 1:4. Na verdade, eu falei palavra, mas não, essa é a introdução ainda. Eu até comentei com meus amigos ali que eu preparei 2 folhas para a introdução e uma para a palavra. Prometo não demorar. Gálatas 1:4 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que você foi salvo? Você saberia me responder? Por que você foi salvo?
Sabe por que você foi salvo? Porque Deus quis. Sabe por que você foi salvo? Porque Deus quis. E deixa eu te falar outra coisa. Ninguém aconselhou a Deus. Ninguém deu um conselho a Deus falando salva o seu filho. Não. Deus teve prazer em nos salvar. Você não foi salvo por outro motivo. Você foi salvo porque Deus quis te salvar. Deus tem prazer em você. E o interessante é que se a gente ler a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, Ele não tem carência nenhuma. Se a gente ler a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, Ele não tem necessidade nenhuma. Deus, Ele tem anseios e desejos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sem a gente continua sendo Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Deus sem a gente continua sendo todo-poderoso. Deus sem a gente continua sendo o maior de todos. Deus sem a gente continua sendo o Senhor dos senhores. Mas Ele mesmo com todo esse poder, com toda essa glória, Ele quis nos salvar. Ele desejou nos salvar. Ele deseja ter um relacionamento com você. Então Deus não te salvou porque Ele tinha carência. Deus te salvou porque Ele desejava ter um relacionamento com você. Quando essa senhora chegou para mim e falou, eu sinto falta de te pegar no colo, foi um start na minha vida. E depois que eu voltei daquele lugar, eu continuei imperfeito, eu continuei falhando, eu continuei sendo um ser humano. Mas cara, eu dei um start na minha vida. Eu comecei uma sala de oração, mas a nossa igreja, a igreja de Friburgo, eu falo que a sala de oração lá que a gente faz hoje na igreja Ágape não é uma sala de oração para a igreja, é uma sala de oração para a cidade. É uma sala de oração para a cidade. Porque se tem algo que eu aprendi e que eu carrego com o maior temor, é que o avivamento que vai vir sobre Nova Friburgo, ele não vai ser sustentado só por uma igreja. O avivamento que vai vir sobre Nova Friburgo vai ser sustentado por todas as igrejas de Nova Friburgo. E é por isso que eu sou apaixonado nesse movimento chamado Cogenf. É por isso que eu sou apaixonado nessa união de todas as igrejas. Porque, cara, eu entendo que não tem nome de igreja. Somos todos filhos de Deus e vamos receber todos a mesma coisa. Não existe igreja A, não existe igreja B. Existe filhos de Deus que vão receber algo de Deus. Agora, voltando para eu não me perder aqui. Como que eu deveria viver a minha vida entendendo que Deus, ele morreu, cara, Ele morreu porque Ele tinha desejo. Como que eu devo viver a minha vida entendendo que Deus, Ele entregou o seu Filho porque Ele tinha desejo em mim? Como que eu devo viver a minha vida? Eu devo viver a minha vida entendendo que da mesma forma que Ele teve prazer em mim, eu tenho que ter prazer nele. Da mesma forma que Deus tem prazer em mim, eu preciso ter prazer nele. Eu saio de um campo de obrigação e começo a entrar num campo de desejos e prazeres. Eu saio de um campo de que eu não tenho mais que vir aqui e tocar. Não, eu estou vindo aqui tocando porque eu entendi que eu tenho prazer em Deus. Por que você está nessa conferência? Se alguém te perguntar, você fala, porque eu quero ter prazer no Senhor assim como Ele tem prazer em mim. Ainda na introdução, eu quero te pedir para você abrir a Bíblia em João 4:23. Eu falo isso sempre lá na sala de oração. Eu até falei, o pessoal que veio comigo já está cansado de ouvir isso, porque eu falo quase toda semana esse versículo, porque, cara, é algo que marca a nossa vida e a gente precisa relembrar todos os dias. A gente precisa relembrar todos os dias. A gente precisa entender os desejos de Deus sobre a nossa vida. A gente precisa acordar todos os dias e entender que Deus tem desejos na nossa vida. A gente precisa acordar todos os dias e entender que Deus está esperando você falar com Ele, porque Ele deseja ter um relacionamento constante. Não é um relacionamento só de final de semana, não é um relacionamento só quando você vai num culto, não. É um relacionamento constante. O Pai deseja estar do seu lado. João 4:23. Olha, gente, preste muita atenção. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Cara, se tem uma coisa que eu acredito é na Bíblia. E se tem uma coisa que eu acredito mais ainda, que tem chaves na Bíblia que a gente precisa ficar atento e tomar posse. Se na Bíblia está falando que Deus procura, cara, é porque realmente Ele está procurando. Se na Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque Ele realmente está procurando. A Bíblia não deixou Ele se procura só por... Não, ela botou procura porque realmente Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E é aí que a gente precisa ficar um pouco atento, porque se a Bíblia destaca que Ele está procurando verdadeiro, é porque existe aqueles falsos. Existe aqueles falsos. Sabe, eu não estou trazendo nenhuma palavra de peso aqui, mas eu estou trazendo um start para a sua vida, para você levantar todos os dias e perguntar: será que eu estou sendo um falso adorador? Será que eu tenho buscado a Deus realmente porque eu tenho desejos? Será que eu tenho buscado a Deus realmente porque eu entendi que Ele me ama? Eu entendi que eu sou filho? Eu entendi que Ele teve prazer em mim? Ou será que eu estou buscando a Ele para ganhar alguma coisa? Ou será que eu estou buscando a Ele para conseguir alguma coisa? Não, cara, vamos mudar a nossa visão e entender que, cara, buscar a Deus vale mais do que tudo. Independente do que eu vou ganhar ou não, se eu estou buscando a Deus, eu já estou completo. Outra coisa que esse versículo destaca é que aqui fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. A Bíblia não está falando que o Pai procura adoração. Olha que interessante isso aqui. O Pai está procurando adoradores, Ele não está procurando adoração. Então deixa eu falar um negócio com muito temor no coração, deixa eu falar um negócio para você. O Pai, Ele deseja o teu coração muito mais do que Ele deseja o louvor que você entrega aqui nesse momento. Sabe quando a gente vai para um culto no domingo? Sabe quando a gente vai para o culto no sábado? O Pai, Ele está desejando o teu coração. Tem como, gente. Tem como a gente estar gritando, tem como a gente estar adorando, tem como a gente estar falando eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, com o coração todo quebrado, com o coração todo angustiado. E o Pai, Ele está falando: cara, antes de você falar isso tudo, eu preciso entrar no teu interior. Como o PH orou aqui, ontem é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não, é de dentro para fora. O Pai, Ele deseja te usar. O Pai, Ele deseja ter um relacionamento com você. O Pai, Ele deseja mudar o seu interior. O Pai, Ele deseja mudar o seu interior, porque Ele sabe que quando Ele muda o interior, com o teu interior, você vai começar a cantar verdades, mesmo que seja tão simples, mesmo que seja tão teu. O Pai vai estar recebendo, porque o teu interior vai estar lavado e remido. Amém? Qual é a resposta que nós estamos dando para as vontades de Deus? Quais as respostas que você tem dado para as vontades de Deus? O Pai, Ele anseia todos os dias ter um relacionamento com você. O Pai, Ele anseia todos os dias ter um relacionamento diário com você. O Pai, Ele deseja todos os dias ouvir qual é o seu clamor. O Pai, Ele deseja ouvir todos os dias a sua voz. O Pai, Ele deseja todos os dias ver você levantar e ver você viver os melhores dias da sua vida. E isso daqui eu vou deixar para falar no final. Sabe uma pessoa que entendeu os desejos de Deus? David falou sobre ela ontem aqui. Foi Davi. Abre comigo no Salmos 132, 4 e 5. Sou apaixonado nesse versículo, porque aqui dá para entender que Davi entendeu os desejos de Deus. E diz assim: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Cara, Davi entendeu que Deus estava procurando ele.
Davi entendeu a seriedade de ser um verdadeiro adorador. Davi entendeu que o pai tinha desejo na vida dele. E ele falava: eu não vou dormir enquanto não preparar um lugar de descanso para você. Quando que eu vou chegar nesse nível? Quando que nós vamos chegar nesse nível de falar: pai, eu quero acordar todos os dias entendendo que eu preciso preparar um lugar de descanso para o Senhor. Pai, eu preciso entender que todos os dias eu preciso olhar para o Senhor e falar: pai, você está tendo desejo na minha vida, você está se relacionando comigo, porque a tua palavra diz que você tem o prazer de se relacionar comigo. Então, quando eu passo um dia sem me relacionar com Deus, eu já estou saindo do fora da vontade dele, porque a vontade dele é estar em relacionamento constante conosco. Ele está todos os dias procurando os verdadeiros adoradores. Ele está todos os dias procurando estar com os filhos que ele entregou o próprio filho por eles. E o interessante é que quando a gente entende isso, o interessante é que quando a gente entende esses desejos de Deus, o interessante é que quando a gente entende que eu preciso preparar um lugar para Deus, o interessante é que quando a gente entende que eu preciso estar com Ele, acontece isso daqui, olha. Davi entendeu que o pai estava procurando por ele. E Davi entendeu também que o pai estava preparando um lugar para ele. Eu não anotei aqui qual versículo que está. Deixa eu ver aqui. Davi, ele entendia que ele precisava preparar um lugar para Deus, e Davi entendia que existia um lugar que Deus preparou para ele, e não é um lugar físico. Entendo o que eu vou falar. Tem um versículo que diz, que Davi diz, que ele queria ficar na casa do pai, que ele queria estar na casa do pai todos os dias, e Davi orou: pai, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Eu não anotei esse versículo, mas acho que todo mundo conhece esse versículo aqui. Pai, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. E o interessante é que nessa época não existia templos construídos por mãos humanas. Então, do que Davi estava falando? Existe um lugar no qual Deus tem preparado para você viver, cara. Não é um lugar terreno, é um lugar que, se você acessar, vai acontecer isso daqui. Efésios 2:6, abre para mim. Gente, o tempo passa muito rápido. Todo mundo abriu, amém? Efésios 2:6. Olha, gente. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cara, existe um lugar que Deus quer preparar para você, cara. E esse lugar não é um lugar terreno. É um lugar que, quando você acessa, nada nesse mundo consegue te paralisar. Nada nesse mundo consegue te tirar do caminho. Nada nesse mundo consegue te derrubar. E aí Davi vem com aquele versículo conhecido: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na sua casa. Porque ele entendia que ele preparou um lugar que, se os filhos dele acessassem esse lugar, cara, nada iria tirar eles de lá, nada. Nenhuma circunstância, nenhuma tribulação, nem morte, nem frieza, nem nada, cara, nada é capaz de te tirar de um lugar onde Deus te colocou, cara. Olha o que Davi fala: o Senhor é meu pastor. A Bíblia diz o quê? E nada me faltará, não é? Entenda isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Preste atenção nisso. Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente olhar a tradução não vai dizer nada. A tradução vai dizer e ele. Se você pesquisar aí, você vê a tradução, a Bíblia diz que Davi falou: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Davi não está falando de uma horizontal.
Davi não está falando o Senhor é meu pastor e na horizontal nada me faltará, não. Davi estava falando o Senhor é meu pastor e na vertical ele não me falta. Davi estava falando tudo pode me faltar, mas se ele não me faltar eu consigo cumprir os propósitos que ele tem na minha vida. Davi estava falando o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Assim eu consigo viver todos os dias da minha vida entendendo que ninguém a não ser eu é capaz de me paralisar. Ninguém. Você pode, é o que David falou aqui ontem. Não existe desculpas para quem entendeu o propósito. Você pode me falar tudo que você está passando. Eu te mostro na Bíblia que tudo que as pessoas passaram. E eu te mostro que quem permaneceu, quem entendeu que existia esse lugar, venceu. Então deixa eu te falar uma coisa para confortar o teu coração e para te dar uma tranquilidade. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Mas eu tenho a certeza que se você acessar esse lugar que Deus está falando na Bíblia que existe, se você acessar esse lugar que Deus está falando em Efésios, que estamos assentados com o Pai nas regiões celestiais, você vai entender que ninguém pode te paralisar. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Nada pode te paralisar. Ah, mas eu não consigo. Nada pode. Ah, mas eu não sei falar. Nada pode te paralisar. Ah, mas tem tal pessoa. Nada pode me paralisar. Eu entendi que o Pai preparou um lugar, que se eu acessasse esse lugar, cara, eu ia andar com Ele na vertical. Todas as coisas que eu preciso vêm de lá. Todas as coisas que eu necessito vêm de lá. Todas as coisas que pulsam o meu coração vêm de lá. E quando aparecer alguma coisa na horizontal, eu entendo que, cara, a provisão vem do céu. A provisão vem do céu. E aí você vai começar a viver uma vida como Davi. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Eu consigo caminhar debaixo dessa palavra. Eu consigo correr debaixo dessa palavra. Sem ser paralisado. Sem desistir, sem desanimar. Porque o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. E essa palavra é algo que pulsa o meu coração. Essa introdução que eu dei, eu prometo que a palavra é mais rápida que a introdução, só para você ficar tranquilo. Mas essa introdução é algo que pulsa o meu coração. É só uma forma da gente entender que dá, cara, dá. O start, dá para dar start, dá pra gente caminhar, dá pra gente correr, dá pra gente viver os planos de Deus sem depender do horizontal, sem depender desse mundo, sem depender das coisas materiais, dependendo simplesmente da provisão de Deus, da proteção de Deus. E aí eu quero entrar na palavra com outro testemunho. E tipo, eu falei aqui que eu comecei a tocar com 13 anos. Mas eu acho que eu nunca tive tantos testemunhos igual eu tô tendo agora. Eu nunca tive, eu falei com o pessoal, eu nunca tive, a pessoa me entregou isso, a pessoa me entregou aquilo. E falando nisso, só abre aspas aí. Eu lembro, não sei se você lembra, PH, mas eu lembro um dia no Tudo ou Nada, eu estava preparando essa palavra e eu lembrei no Tudo ou Nada de você me entregando uma profecia. Você lembra disso? Eu lembrei na hora da palavra. Falei, caramba, era o PH que me entregou essa profecia e tal. E aí eu falei, uau, tem alguma coisa aí. E eu nunca fui das pessoas vir me entregar algo, eu nunca fui de falar, mas esses últimos tempos tem acontecido. Igual essa mulher que eu sei que é algo de Deus, sabe? É algo que você tem a certeza que é de Deus. E aí o que aconteceu? Esse foi o primeiro ano que eu fui no IHOP. O segundo ano que eu voltei no IHOP, eu cheguei... Tava eu, David, Renan, Estevão e Gabriel, que é meu primo. A gente chegou lá em Kansas. Para quem não sabe, Kansas é uma cidade lá nos Estados Unidos que faz muito frio mesmo. À noite não tem ninguém na rua. Mas esse dia eu cheguei, eu como aquele brasileiro teimoso, cheguei em casa, a gente botou as malas lá, todo mundo cansado. E aí eu falei, eu vou correr, vou dar uma corrida. Frio, mas frio, o pessoal até riu achando que eu não ia, mas eu fui. Não sei porquê. Fechando a porta eu botei um fone, eu lembro que eu estava escutando a Alessandro. E eu botei um fone e fui correndo, comecei a orar,
comecei a declarar, Pai, que eu venha viver dias maravilhosos nesse lugar. Comecei a ter esse relacionamento que a gente precisa ter com Deus, sabe? Você não precisa parar no lugar e orar, não. Você pode ir para o teu trabalho orando, você pode estar na tua casa orando, você pode estar no teu emprego orando, sabe? Aquele relacionamento que o Pai quer ter com você dia após dia. E aí eu fui. Aí eu corri, voltei, cheguei em casa, tomei um banho e dormi. Aí esse curso são 4 dias, passou, eu não me lembro direito, mas acho que era segunda-feira, passou terça, quarta. E aí na quinta, no último dia do IHOP, o que acontece? Essa sala de profecia. 50, tipo assim, é uma sala com 50 profetas, e aí a gente fica numa sala ao lado de oração, que é o que eu expliquei aqui, é uma oração constante. A gente ficou orando, esperando os voluntários chamar a gente para ir receber essas profecias. E aí eu fui, 50 profetas, eu fui, aí a pessoa foi, me direcionou e eu sentei assim, ó. Aí na hora que eu sentei, eu olhei para frente e falei, não. Falei, Deus, não precisa falar mais nada. Quem estava na minha frente? A senhorinha de olho azul que parecia minha avó. Eu sentei e falei, não precisa nem falar mais nada. Eu lembro que ela tava, não tinha nem tradutor esse dia. Ela estava falando e aí eles mandam a gente gravar no celular, para depois alguém traduzir. E aí eu botei meu celular para gravar e ela estava falando, eu só estava falando amém. Porque se você pensar, porque eu acho que você não deve entender, mas se você pensar, cara, não tinha como. Era algo muito difícil de acontecer, porque era 50 profetas e a pessoa me direcionou, sabe? Ninguém me conhecia. A pessoa me direcionou e eu caí de novo com aquela senhora. Que inclusive, abrindo um parênteses aqui, quando eu cheguei em casa, eu falei com minha avó. Minha avó foi a primeira mulher da minha família a se converter. Hoje, todos da minha família são convertidos. Todos. E minha avó foi a primeira. E ela sempre orou. Sempre foi aquelas mulheres de oração que a gente conhece. E aí eu falei com ela. Teve um dia que o meu avô está passando por alguns problemas. E teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, ora por mim, eu estou com depressão, eu não consigo ter prazer mais em nada, eu não consigo... E aí eu comecei a conversar com ela, contando dessa senhora. Eu falei, vó, quando você pensa que está tudo, que está no fim, cara, às vezes é o começo. Você precisa entender que o Pai, Ele quer fazer coisas na sua vida. Eu falei com ela, vó, uma mulher lá do IHOP, que tinha, eu acho que a mesma idade que você, cara, transformou a minha história. Não foi ela, mas foi ela sendo usada por Deus. Ela foi usada para dar um start na minha vida. E, cara, a gente às vezes, eu falei com ela, vó, às vezes você por causa de idade tem desistido. Cara, não desiste, porque Deus, Ele quer te usar da forma que você é. Seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja com mais idade. Deus, Ele quer te usar. E eu falei com ela, vó, se coloca na posição, porque você já orou tanto, você viu tua família toda se convertendo. Então se coloca na posição que eu sei que Deus vai fazer na tua vida. E aí voltando, fecha aqui. Aí eu tava na frente dessa senhorinha. E aí eu só estava falando amém, porque só o fato de eu cair de novo com ela, eu falei assim, meu Deus, você não precisa falar mais nada, eu já estou arrepiado. Eu queria saber falar inglês para chegar para ela e falar assim, muito obrigado, porque você me entregou algo um dia, falando da minha mãe que tinha gato, e eu vivi o melhor ano da minha vida depois daquela tua palavra, só que eu não consegui porque eu não falo inglês. E aí eu não consegui falar com ela, eu só estava orando por ela, falando, Deus abençoe ela. E ela me entregando, eu falando, Deus abençoe ela. E aí eu gravei a profecia. E aí depois eu entreguei para o meu amigo Noan, que sabe falar inglês, né? E aí ele foi me mandando. Aí aí eu fui para casa, aí sentado no sofá estava eu, Renan, e o pessoal lá está fazendo outras coisas. E aí o Noan começou a traduzir essa profecia para mim. E aí o Renan do meu lado e eu lendo. E aí a profecia dizia assim, a senhorinha falando, e o Noah traduzindo, a senhorinha falando, eu vejo uma foto de você correndo. Vocês estão lembrando do que eu fiz no primeiro dia da ROP? Aí ela falou assim, eu vejo uma foto de você correndo. Na hora que ela falou isso, eu comecei a chorar. Aí o Renan virou para mim. Porque a gente não tem aquele ambiente que você, às vezes, entra, que tudo te dá vontade de chorar, que você fala, Deus está aqui. Ai, meu Deus, Deus está aqui. Então, o que aconteceu? Aí eu comecei a chorar e o Renan virou para mim e falou assim, ele estava te vendo.
a gente fala, Deus está nesse lugar, mas a gente às vezes não tem essa noção. E aí o Renan falou assim, ele estava te vendo, e a Renan começou a chorar. E a Renan começou a chorar e eu comecei a viver tudo aquilo de novo. Eu falei, meu Deus, eu estava lá e você estava do meu lado. E aí ela me entregou, é um texto muito grande, mas eu estou resumindo, porque já está quase no final. E aí ela me entregou esse capítulo, que eu estava preparando a palavra, e eu lembrei dessa profecia. Abre para mim em 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27. Aí ela falou que viu uma foto, deu correndo, e aí ela falou para eu ler 1 Coríntios 9, que é esse que eu vou ler para vocês, que diz, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Cara, eu li esse versículo, eu não ia trazer essa palavra, mas esse versículo tinha tudo a ver com o que eu estava pensando há 2 semanas atrás, antes do PH me pedir para trazer essa palavra. E eu vou te explicar por quê. Eu quero que você entre nessa loucura comigo. Talvez seja a minha loucura, mas eu quero que você entre nessa loucura comigo, com o que Deus ministrou no meu coração essas 2 semanas, antes do PH ter me chamado para pregar aqui. Porque eu realmente, eu estava sentindo algo descer do céu. Eu estava falando ontem, eu estava sentindo no coração de começar a anotar. Eu sabia que não ia ser lá na minha igreja, porque já estava tudo programado até o final do ano. Eu sabia que eu não ia dar mais nenhuma palavra. E eu estava falando onde que Deus quer que eu fale isso, onde que Deus quer que eu fale isso. E na hora que PH perguntou se daria para me dar a palavra, eu falei, dá sim. Porque eu já sabia que Deus queria que eu falasse isso. E eu quero que você preste muita atenção, porque, cara, eu sei que foi Deus que me deu isso daqui para trazer aqui hoje, cara. Eu tenho a certeza que foi Deus que trouxe essa palavra para que eu possa dar hoje. E eu quero que você entenda comigo que Paulo, ele está falando, entra nessa loucura comigo. Paulo, ele está falando, ele está dando um exemplo de uma corrida. E vamos imaginar um estádio aqui. Agora eu quero que você imagine um estádio nesse lugar. Eu quero que você esqueça a pessoa que está do seu lado. Eu quero que você esqueça as pessoas que estão à sua frente ou atrás de você. E eu quero que você imagine um estádio. Paulo ele estava falando de um estádio aqui. E ele estava falando de uma corrida. E agora eu não vou pedir para você abrir. Eu só quero que você imagine e entre nessa loucura comigo. Hebreus 12:1 diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Cara, imagina essa loucura comigo, cara. Ao redor de você existe uma torcida. Ontem eu estava até ali pensando, porque a gente fica pensando no que falar. Cara, desculpa, mas eu imaginei o tema Start, eu imaginei, desculpa o que eu estou falando, me perdoa, mas é só para vocês entrarem nessa loucura comigo. Cara, eu imaginei Jesus jogando videogame e apertando Start, vai. Eu imaginei ele torcendo pela gente. Sabe quando a gente está jogando videogame e aquele jogo trava e a gente fala, vai, eu preciso, vai. Eu imaginei Jesus apertando Start, falando, vai, é agora, vai. Cara, Jesus está dando Start na nossa vida. E não só dando Start, ele torce por você. Entra nessa loucura comigo, imagina que existe uma nuvem de testemunho ao seu redor torcendo por você. Existe alguém torcendo por você. Existe alguém olhando lá do céu e falando, ele vai vencer, ele vai conseguir, ele vai ser vencedor, ele vai conseguir alcançar o alvo, ele vai conseguir. Cara, quando eu comecei a receber isso,
O engraçado é que eu tava semana retrasada lá nos Estados Unidos, num jogo de basquete. Eu não sei se alguém viu meu Instagram, mas eu tava vendo a torcida e eu falei, cara, é impressionante como a gente vê que quando a torcida ela tá se empolgando, quando a torcida ela tá gritando, parece que os atletas, parece que os jogadores começam a jogar com mais pressão, a ir com mais pressão. E eu comecei a imaginar, cara, eu preciso começar a entender isso, que existe uma torcida. Existe alguém lá de cima falando, vai, eu acredito, vai, eu torço por você. E agora abre comigo, para acabar, gente, abre comigo em Romanos 19, 23. Faz parte dessa torcida, cara. Eu vejo uma torcida aqui, cara. Eu não sei se você consegue ver uma torcida. Romanos 8, 19 ao 23. Vê se eu tô um pouco doido ou se realmente você consegue ver comigo essa torcida. Olha aqui. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, na corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Cara, existe uma torcida, cara. Existe, a criação está ansiosamente aguardando a sua manifestação. A criação está ansiosamente aguardando a manifestação dos filhos. Quando eu falo filhos, entenda no individual, feche os seus olhos e entenda, cara, Deus, ele está aguardando, a criação de Deus, ela está aguardando a minha manifestação. E o interessante, você sabe o que é? É que a criação de Deus, ela é perfeita. A criação de Deus, ela é perfeita. Tudo que Deus criou é perfeito. Mas por que está acontecendo esse gemido? Por que está acontecendo essas coisas aqui? Por causa do pecado. E agora que você precisa entender essa torcida, a criação ela está gemendo porque ela sabe que quando você tomar a sua postura de filho de Deus, todas as coisas vão ser restauradas. Cara, eu creio num dia que nunca mais haverá dor. Eu creio num dia que nunca mais haverá sofrimento. Quando Ele voltar. E é por isso que eu canto todos os dias, Maranata, hora vem. Eu anseio ver a Tua face. Eu anseio ver a Tua face. Porque eu sei que quando o Senhor se manifesta, o Senhor vai mudar não só a minha vida, mas a vida de toda a criação. A natureza de Deus. Eu costumo falar com o pessoal, falei na célula semana passada, olha que contraditório. Aqui diz que a natureza geme por causa do pecado. Hoje em dia a gente tem visto muitas manifestações na internet falando não joga canudo no mar, não joga lixo na rua. Isso é muito bom, é ou não é? Isso é muito bom não fazer essas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, o pecado também maltrata a natureza. O pecado também faz a natureza gemer. Então eu vejo pessoas que falam para não jogar canudo no mar, mas eu vejo pessoas pecando. Então é meio contraditório, porque o meu pecado, diz a Bíblia, que faz a natureza gemer. A Bíblia diz que o meu pecado faz a natureza gemer. A Bíblia diz que o meu pecado faz a natureza estremecer. Eu não sei aonde, mas em Isaías... eu vou achar aqui, mas em Isaías... depois vocês podem pesquisar. Em Isaías diz que a terra, ela cambaleia a criação de Deus, ela cambaleia para lá e para cá. A natureza de Deus, ela cambaleia para lá e para cá por causa dos nossos pecados. Cara, o nosso pecado faz a criação e a natureza gemer. A gente precisa entender isso. E a gente precisa começar, Pai, eu desejo ver a Tua face em Nova Friburgo, porque eu creio que quando o Senhor se manifestar, toda a criação vai ser reprogramada.
E para acabar, desce um pouquinho no versículo 8, no versículo 34, continuando no capítulo 8. E mais uma vez eu te falo de uma torcida. Você precisa sair desse lugar entendendo que existe uma torcida por você. Você precisa sair desse lugar e entender que existe uma torcida para que você venha alcançar todas as coisas que Deus quer que você alcance. Você precisa entender. Se você sair daqui entendendo isso, cara, eu te garanto que o start que você vai dar na sua vida vai mudar a tua história. E quando muda a tua história, não muda só a tua história, muda a história de toda uma geração. Porque atrás de você está vindo uma geração. Atrás de você está vindo uma geração, cara. E você é responsável por essa geração. Olha o que diz Romanos 8:34. Gente, pelo amor de Deus, entra comigo nessa. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cara, Jesus está sentado ao lado do Pai falando: Deus, eu quero que o meu filho experimente na terra tudo aquilo que eu morri para que ele venha experimentar. Cara, Romanos está falando, cara, que Jesus ele está orando por nós. E eu consigo ver essa oração como uma torcida. Porque quando a gente ora por alguma coisa, quando a gente ora por alguma coisa acontecer, eu creio que existe uma torcida. É ou não é? Quando você quer que alguma coisa boa aconteça, você está torcendo para aquela coisa boa acontecer. É ou não é? Então, quando a Bíblia diz aqui, Jesus intercede por nós ao lado do Pai, deixa eu te falar uma coisa, cara. É muito diferente, é muito bom. Cara, eu sou grato pelos meus pastores, eu sou grato pelos meus líderes. Eu entendo que eles são muito importantes na minha vida. Mas deixa eu te falar, quando se trata de intercessão, não está falando que é o seu pastor que está orando por você, não, que ora também, lógico. Não está falando que é o teu líder que está orando por você. Não, cara, está falando que é Jesus. Cara, Jesus ora por você. Feche os seus olhos nesse momento. Quero pedir para aumentar o som aí. Feche os seus olhos nesse momento. É você e Deus agora, cara. Imagina essa torcida ao seu redor. Por favor, feche os seus olhos. Imagina uma torcida ao seu redor falando: meu filho vai conquistar tudo aquilo que eu morri para que ele venha conquistar. Imagina, cara. Imagina Jesus falando: Pai, eu preciso ver os meus filhos experimentando tudo aquilo que eu morri para que eles venham conquistar. Cara, imagina. Em Romanos diz, cara, e Romanos não está mentindo. Romanos diz que Jesus está orando por você. Nesse momento, Jesus está orando especialmente por você, para que você venha entender que existe um lugar no qual Ele quer te levar, que ninguém pode te tirar. Nunca mais. Nunca mais. Pode aumentar mais. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor. Faça sua oração, faça sua oração. Cante Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, ora vem. Eu creio no momento que o Senhor vai vir e vai restaurar todas as coisas. E me mostrou um rio. Preste atenção na letra dessa música. Existe um dia onde nunca mais haverá dor. Existe um dia onde nunca mais haverá sofrimentos. Existe um dia onde Deus está preparando para você que nunca mais haverá tristezas. E Ele está orando todos os dias para que você alcance esse dia. Para que nesse dia você corra e entenda que Ele vai te proteger até que chegue esse dia. Nunca mais, vamos juntos. Um pouquinho mais forte, vamos lá. Pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor.
te convidar com os olhos fechados nesse momento. Quero te convidar a você a levantar as suas mãos nesse momento e falar: Pai, eu preciso entender que o Senhor torce por mim. Pai, eu preciso entender que eu estou rodeado por uma nuvem de testemunhas orando para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor morreu, para que eu possa conquistar tudo aquilo que o Senhor ganhou naquela cruz. Existe uma oração nos céus por você, existe uma oração nos céus pela sua vida, para que você possa viver os melhores dias da sua vida. Então clame: Pai, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, Maranata. os olhos fechados ainda. Eu convido a você que quer receber uma oração, eu te convido a você dar um passo aqui na frente. Eu sinto que Deus quer falar algo a mais no seu coração. Eu sinto que Deus, Ele quer ministrar algo a mais no seu coração. Eu sinto que Deus, Ele quer que você saia desse lugar entendendo que Ele intercede pela sua vida todos os dias. Eu sinto que Deus, Ele está falando: filho, eu quero que você entenda que eu oro por você todos os dias. Filho, volta para mim. Filho, volta para mim, porque eu quero que você entenda que eu oro por você todos os dias. Eu desejo ter um relacionamento com você todos os dias. Alguém vai orar por você nesse momento. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero. Isso, faça sua oração nesse momento. Enquanto ninguém ora por você agora, faça sua oração. Faça sua oração, o Pai está intercedendo por você. Vamos cantar com amor, Maranata. Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração. Ele vai restituir tudo na sua vida. Ele tem saudade de te pegar no colo. Ele tem saudade de falar: filho, eu te amo. Ele tem saudade de falar: filho, eu intercedo por você todos os dias. Filho, aonde você está pisando, eu estou com você. Aonde você está indo, eu estou com você. Eu desejo fazer com que você viva os melhores dias da sua vida. Eu desejo fazer com que você viva os melhores dias da sua vida. E esses melhores dias é ao meu lado. Ele fala para você: filho, 2019 está acabando, mas em 2020 eu planejo um ano ao seu lado. Um ano onde você vai entender que eu estou intercedendo por você.
e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Algo que eu estou sentindo da parte de Deus, continue na presença aí, não se distraia. Eu creio piamente que Deus, isso se revelou de uma maneira muito clara para mim agora. Deus, Ele está nos conduzindo a um nível de profundidade, a um nível de entendimento. Eu creio que, sabe quando nós temos que dar 2 ou 3 passos para trás, para corrermos e atravessarmos e pularmos por cima de um buraco, de uma poça d'água, por exemplo. E é isso que nós estamos fazendo nesse final de semana. Vamos dar 1 passo, 2 passos para trás, para podermos avaliar e analisarmos quem nós somos, o que existe dentro de nós, para aí sim Deus nos impulsionar para o nosso destino, para o nosso propósito. Mas nessa tarde eu quero te convidar a olhar para dentro de si. Olhe para dentro do seu coração. Olhe o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. Se ainda falta domínio próprio no seu coração, se ainda falta sabedoria ao falar com as pessoas, se ainda falta liberar perdão para alguém, o que existe dentro do seu coração? Nesse momento eu quero te convidar a você dar 1 ou 2 passos para trás, olhando para dentro do seu coração. O que falta para você ser impulsionado? O que tem te prendido do lado de cá do rio? Deus, Ele quer te conduzir a um nível grandioso de profundidade nele. Só que Deus, Ele não admite, Ele não tolera concorrência. Deus não tolera um coração pecaminoso que não quer se dobrar, que não quer se quebrantar. É um momento de quebrantação, de quebrantamento. Mas para isso não é algo somente racional, não somente algo espiritual, mas é algo também racional. E precisamos entender o que nós precisamos abandonar, deixar para trás, e aí sim sermos conduzidos a um nível de profundidade em Deus. Fique com essa reflexão, e que isso não termine somente nesse culto, nessa sessão, mas que você venha ter isso em mente. Estamos no final de ano, e nós não podemos ingressar num ano novo com um pensamento velho. Assim como está escrito lá nos evangelhos, não se deita vinho novo em odres velhos. Deus, Ele quer derramar um vinho novo, uma unção fresca sobre sua vida. Mas para isso o odre tem que ser novo também. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, pela ministração, Pai, pela palavra que foi liberada pelo vida do Wesley aqui. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha cuidar do futuro do Wesley, Senhor. Venha cuidar da família dele. Eu oro, Senhor, para que ele venha, Pai, ter uma vida centrada no Teu Evangelho, na Tua presença.
que ele venha correr e fugir das distrações, Senhor. Eu oro, Senhor, para que seu filho venha cada vez mais ser usado na tua palavra, Pai. Eu oro para que seu filho venha atingir níveis, Senhor, nunca antes alcançados em ti, Senhor. Que o ano de 2020, Pai, para o Wesley venha ser um ano de vitória, Pai, mas também, Senhor, de vencer, Pai, os seus próprios gigantes. Que o coração do Wesley venha estar firmado, Pai, e guardados nas tuas mãos, Senhor, porque das tuas mãos ninguém pode ser arrebatado. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, já estamos terminando. Temos agora um momento muito especial.